A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Rasgando o Verbo, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? E vamos agradecer os nossos patrocinadores. Agradecemos a Denis Web Designer, o desenvolvedor do nosso site www.programenigmas.com.br. Agradecemos a doutora Cristine Carvalho, nossa dermatologista. Agradecemos a esteticista Lucilene M. Magro. Agradecemos a esteticista também, Jussara Moro. Agradecemos a Leila Ribeiro Hair, em Santo André. Agradecemos nossa terapeuta holística, Cristiane Lantin. Agradecemos a Color Hands Esmaltaria, em São Caetano do Sul. Agradecemos a Deepak Sankaraveda, o produtor da nossa vinheta. E você também pode fazer parte deste pool de pessoas que divulgam os seus trabalhos e são também patrocinadores do programa. Entre em contato com a nossa produção através do 11 3482 6381. É verdade, pessoal. E nós contamos com você. Você quer lançar seu livro, lançar seu CD, seu DVD? Entre em contato conosco. Tenho certeza que você sairá muito satisfeito. Ou mesmo dar uma entrevista sobre o seu trabalho, sobre as suas opiniões, sobre a sua pesquisa. Entre em contato pelo fone 3482-6381 e fale com o nosso departamento comercial. Bem, Kátia Gaia, hoje o tema também é o tema pedido pelos nossos internautas. Como sair da insatisfação, né, Kátia Gaia? Como sair? Bem, todos os dias, né, temos conversas incessantes conosco mesmo, dizendo para nós mesmos quem somos, o que devemos fazer, como devemos reagir e qual é a nossa missão ou objetivo. Esta comunicação intrapessoal governa as nossas vidas e afeta o nosso bem-estar geral. Quando as coisas que nos acontecem são boas, especialmente quando alcançamos o sucesso, o diálogo interno é muito provável que seja positivo e ajuda a nos mover para frente. Mas, pessoal, o que dizer quando as coisas não estão indo de acordo com aquilo que desejamos? O que acontece quando olhamos para trás, fazemos uma avaliação das nossas vidas e concluímos que sentimos uma enorme insatisfação? E é nestes momentos que precisamos reavaliar as conversas internas e monitorar o que estamos dizendo a nós mesmos. Temos de perceber que tipo de mensagens estamos implementando em nós e que efeito estão a ter em nossas vidas. Vou citar aqui a canção de Antônio, Antônio Variações, que diz assim: muda de vida. Expressa a mensagem que ele quer transmitir. Muda de vida. Se tu não vives satisfeito, mude de vida. Está sempre a tempo de mudar. Muda de vida. Não deves viver contrafeito. Muda de vida. Se a vida em ti está a latejar. Ver-te sorrir eu nunca te vi, e a cantar eu nunca te ouvi. Será de ti ou pensas que tens? Quer ser assim? O fato é que todos estamos em constante mudança. A mudança não é algo que nos separa, que nos estilhaça. Ela com certeza é que nos faz perder a noção das coisas. A mudança é algo que está ligado ao desenvolvimento, ao crescimento, à criação. É a vida a desabrochar. Então, a mudança não é uma quebra no fluxo da nossa vida. Ela é o fluxo em si mesmo, né? A mudança não é um desvio de direção. Ela é a própria direção na qual a nossa vida, a nossa alma se movimenta e ganha sentido. A mudança não é uma alteração das condições e circunstâncias das nossas vidas. É a condição e circunstância das nossas vidas.
Se olharmos para o passado longínquo, se olharmos para a evolução do homem ao longo dos tempos, observamos que sem mudança a própria vida não existiria, pois a vida é movimento e o movimento é mudança por definição. Então vamos refletir aí, pessoal. A questão não é, portanto, se a nossa vida conterá mudanças, mas que tipo de mudança conterá a nossa vida. Seja mudar uma circunstância de vida, um hábito ou um pensamento, será tanto melhor quanto mais envolvimento nós estaremos envolvidos nesse existir. Se aceitarmos a mudança como algo natural, se aceitarmos a mudança como algo bom, né, que liberta-nos para podermos abraçar sem resignação os entraves e as aventuras e os traumas, será algo positivo. A noção que cada um tem acerca da mudança, da capacidade de se mudar a si próprio ou as circunstâncias da sua vida, irá ditar o grau de sucesso que obtém, quando o momento de mudar for imperativo. Mas afinal, como podemos realmente mudar para melhor? Então, vamos nesse programa nos dedicar ao assunto que gira em torno de mudança, da mudança de hábitos, da mudança de comportamentos. E por que é tão difícil mudar? Porque é tão difícil mudar rotinas, gostos, pensamentos e vontades, né? E por que razão, quando queremos mudar algo, não conseguimos? Quando prometemos a nós próprios iniciarmos um novo hábito mais saudável, encontramos todos os obstáculos para não o realizar. Então, Katia Gaia, estamos na presença do fenômeno mudança. O que apresento neste programa, na realidade o que nós apresentamos aqui agora, é a compilação de várias ideias e conceitos, dicas e estratégias, em que queremos transmitir a possibilidade que cada um de nós tem para mudar o rumo da própria história. A vontade própria é expressa na vontade e nesta força de vontade e auxiliada pela autodisciplina, fornece-nos a possibilidade concreta e real que cada um de nós possui para implementar uma estrutura mental positiva e assim mudar a sua história, mudar para uma atitude positiva e capacitadora. E isto é extraordinário, é uma luz de esperança. É verdade, Kátia Gaia. A teoria de papéis sociais é uma perspectiva na psicologia social que considera a maioria das atividades diárias como uma representação de categorias, né, socialmente definidas. Por exemplo, a mãe, gerente como gerente, professor como professor. Cada papel social é um conjunto de direitos, deveres, expectativas, normas e comportamentos que uma pessoa tem de enfrentar e cumprir. A teoria de papéis sociais afirma que há muitas personagens que representamos ao longo da vida. Alguns destes papéis nascemos com eles, por exemplo, relações familiares, e outros que aceitamos de bom grado, como o casamento, o trabalho e as amizades. Mas outros são impingidos em cima de nós, como os estereótipos, ou quando somos pressionados a competir. Independentemente, né, do tipo, as normas sociais, muitas vezes que aceitamos esses papéis em conformidade com certos padrões de comportamento que os definem também. Como já referimos, isso é ótimo quando você está a ganhar e tudo corre pelo melhor. No entanto, o que dizer quando o seu processo de pensamento e os papéis que você representa estão esmagando e aniquilando o seu bem-estar? Pois é, Katia Gaia, muito provavelmente isso pode acontecer porque se deu uma cristalização, né, de todos esses papéis, a sua própria personalidade. E esta deixou de ser adaptativa e funcional. Tornou-se, sabe o quê? Conformista. Você confundiu a representação de papéis, né, com aquilo que você julga ser. Na verdade, o problema começa aqui, tal como já explicamos em programas anteriores. Desapegue-se da sua personalidade, aprenda a desempenhar um papel mais autêntico, mais original e mais próximo da sua alma. Examine o que você está dizendo a si mesmo. O que você aceitou, está aceitando e aceitará no futuro é baseado na noção que você tem de si mesmo, em que pensa que é. Para mudar isso, você tem que conscientemente alterar a história de quem você pensa que é
para implementar o conceito de quem você quer ser e então agir em conformidade, tal qual explicamos no artigo. Que tipo de pessoa que você quer ser? É verdade, neste programa que fizemos há pouco tempo atrás, a gente questiona isso mesmo. Isto nem sempre é fácil, né? Porque muitas vezes o nosso estilo de vida e as situações do dia a dia vão nos moldando, vão nos condicionando. Por vezes deixamos de fazer algumas coisas na medida que vamos avançando na vida. Depois do colégio ou faculdade, normalmente deixamos de praticar esporte ou tornamos-nos menos ativos. E quando entramos num relacionamento, muito de nós paramos com certeza de fazer as coisas que sempre fizemos para agradar ao outro. Não que necessariamente seja um problema. A pessoa pode ter tendência ao desleixo e não considerar mais a necessidade de sentir-se sexy. Da mesma forma, num determinado ponto da carreira, podemos pensar, isto é o melhor que posso fazer, ou é tarde demais para fazer outra coisa também. Lentamente começamos a pensar como nós acreditamos que uma pessoa no nosso papel é pressuposto e pensa em agir com certa conformidade. A gente começa a pensar com certa conformidade. É assim mesmo, então vamos levando, né, Catiane? No entanto, quando você começa a contar para si mesmo uma história diferente, então essas ideias elas começam a mudar. Ao adotar um novo papel ou uma maneira diferente de olhar para a sua vida, você pode implementar novos padrões que podem melhorar a sua qualidade de vida. Fica a dica aí do programa Enigmas Rasgando o Verbo. Se as circunstâncias atuais não são do seu agrado, mude a sua história e as suas circunstâncias mudarão também. Suponha que você tem o mau hábito de pensar demais sobre os mesmos pensamentos. E pior, né? Sempre negativos. Começa mudando por aí. Suponha que não há nenhuma manifestação externa física associados a estes pensamentos. É apenas o pensamento negativo. Tipo, eu estou tão deprimido, ou eu odeio meu trabalho, ou eu não posso fazer isso, ou eu odeio ser gorda. Como pode você suprimir um hábito ruim quando é inteiramente gerado pela sua mente? Então, há realmente um grande número de formas de descondicionar um padrão de pensamento negativo. A ideia básica é substituir o padrão antigo por um novo, elementar, não é? Mas qual a melhor forma de fazê-lo eficazmente, Kátia? Bem, vamos começar por dizer como não deve fazê-lo. Não deve esforçar-se para resistir aos pensamentos negativos, porque isso acontece, né? Não pense, claro que você pensa. Isso é um tiro que lhe sairá pela culatra, pois só irá reforçá-lo ainda mais e aumentar o seu efeito. Quanto mais cismar nesses pensamentos, mais os caminhos neurológicos se reforçarão, mais solidificará os padrões de pensamento para a desgraça. Então, o que fazer na prática? Bem, em vez de tentar resistir ao padrão do pensamento negativo, você aí deve redirecioná-lo. Pense nisso como uma técnica mental, uma técnica de redirecionamento da atenção. Imagine que o pensamento negativo chega até aí como se fosse uma imagem, ou fala né, de uma banda desenhada dentro de um balão. Veja o seu conteúdo e verifique que não serve aquela coisa que vem, aquela vozinha que fica falando. Você é bobo, você é um idiota. Isso não te serve. O que deve fazer em seguida é criar uma nova fala ou imagem, aquele balãozinho na tua cabeça, né? E esta fala segue os seus objetivos. Segue aquilo que você pretende que aconteça e não aquilo que você teme. O passo seguinte é passar a ação executando aquilo que você criou no balãozinho na sua mente. É isso aí. Nesse exato momento, né, você pode emparelhar um condicionamento de mudança. Ou seja, sempre que você tiver a noção que está a ter um pensamento negativo, automaticamente começará a fluir para a construção de um pensamento positivo. É semelhante aos cachorros de Pavlov, que aprenderam a salivar quando se o tocavam. Ao reter, olhe só, o problema não está em ter pensamentos negativos, mas sim em segui-los,
temê-los ou não conseguir criar outros mais capacitadores e positivos. Use então a técnica de redirecionamento e de atenção que vamos te falar agora. O objetivo, né, pessoal, é criar uma imagem real, o mais aproximado possível, né, daquilo que pensa no sentido de perceber o absurdo que pode estar a pensar. Pegue nessa vozinha depreciativa e transforme numa imagem mental correspondente. Por exemplo, se o seu pensamento é eu sou um idiota, imagine-se vestindo um chapéu de burro, vestido de tolo e pulando como um idiota. Veja-se cercado por todas as outras pessoas apontando para você enquanto você grita, eu sou um idiota. Quanto mais você exagerar na cena, melhor. Porque aí você verá que é ridículo você pensar isso de você. Porque se você mesmo se desmerece, quem vai tirar você desta insatisfação interior? Você pode sair desse looping a partir deste momento ou do momento que você conseguir se considerar e perceber que você está direcionando erroneamente seus pensamentos e sentimentos. É verdade, isso aplica aos pensamentos negativos e depreciativos também. Se perceber o quão insensato está a ser para consigo mesmo e o quanto isto prejudica ao visualizar essa imagem depreciativa na sua cabeça. Rapidamente você vai perceber que deve mudar para uma mais positiva e construtiva, ou certamente, se não o fizer, estará em apuros perante sua própria vida. Se você tiver problemas para visualizar, também pode fazer o descrito acima, né, do que falamos, de forma auditiva. Traduzir o pensamento negativo num som, como uma canção que você entoa. Execute o mesmo processo com som em vez de imagens e funcionará de qualquer maneira. Uma técnica melhor é programar, trocar um pensamento e um sentimento negativo por algo positivo e fazer isso se torna um hábito. É isso mesmo. Fazendo isso, inclusive, diariamente, daqui a pouco você não tem mais pensamentos negativos, porque torna-se um hábito. Tudo que a gente faz habitualmente, né, pessoal? É simples assim. Agora decida que pensamento quer pensar e que ele possa ser útil ao invés do pensamento negativo. Então, se você estiver pensando, eu sou idiota, talvez você possa substituir por eu consigo ser eficaz. Escolha o pensamento que lhe dê poder de tal forma que consiga romper o efeito depreciativo e negativo do pensamento original. Em seguida, execute o mesmo processo que você usou no primeiro passo para criar uma nova cena mental do pensamento positivo. Assim, com um exemplo, eu consigo ser eficaz, você pode imaginar-se de pé, adotando a posição do super-homem com as mãos nos quadris. Imagine-se a absorver energia e a colocá-la na ação, o objetivo que pretende realizar, dizendo para si, eu sou eficaz. E mais uma vez, repita mentalmente a cena, até que acionando o pensamento positivo, automaticamente trará à tona as imagens capacitadoras associadas. Então, esse é um processo, né, de condicionamento por associação. O que pretendemos nesse programa é que vocês façam isso, que é algo simples, né? Associar imagens e pensamentos negativos com imagens ou pensamentos positivos, no sentido de criar, né, um gatilho que faça disparar uma imagem para outra. Ou seja, para que sempre que se forem pensamentos e imagens negativas ou depreciativas, que possam comprovar-se destrutivas, automaticamente o gatilho criado por associação faça disparar o conjunto de imagens positivas, previamente escolhidas e criadas por si mesmo. Este exercício permite ir reforçando uma estrutura mental capaz de detectar mensagens, imagens e pensamentos que não lhes servem e automaticamente mudar para um padrão mental mais capacitado, construtivo e também positivo. E depois de ter toda a cena trabalhada, ensaie mentalmente até que a mudança se processe rapidamente. Reproduza toda a cena, uma e outra vez, até que você possa imaginar tudo em 2 a 3 segundos. Deve ser muito rápido, muito mais rápido do que você vê no mundo real. Pois é, na maioria das vezes, tomar consciência dos nossos pensamentos
fazendo com que eles saiam do automático, pode ser uma mudança real de vida. No entanto, né, pessoal, para criar uma verdadeira mudança, é preciso mais do que apenas saber o que deve se fazer. É preciso fazer, experimentar e verificar que realmente funciona, entendeu? E você que neste momento sente aquele vazio interior, olhe para você. Questione-se por que você está assim. Por que permitiu que alguém tomasse conta da sua cabeça, do seu coração? E na realidade, fazemos isso por carência. Nós queremos nos amar no outro e desejamos que o outro nos forneça o amor que não nos damos. Por isso, sofremos, pois estamos vazios de nós mesmos. Então, queridos amigos, está na hora de voltar para seu centro, para a sua alma e ver que você é para você mesmo a pessoa mais importante. Aí você vai ao shopping, né? Center, compra tudo que não precisa para obter uma satisfação imediata, até chegar no mês seguinte a fatura do cartão de crédito, fazendo você se assustar por comprar coisas que você não pretende de fato utilizar. Mas a questão é, onde você se perdeu? Do que você se perdeu? O que é que tem abduzido tanto sua atenção que você está desfocado da sua realidade espiritual? Na realidade, colocamos tantas expectativas nos outros que mal sabemos quem somos. Pensamos que é o outro que deve nos preencher e nos fazer felizes, mas não é. Temos de voltar para nós, encontrar o nosso caminho para sermos de fato felizes. Todos temos que nos melhorar, né? Vamos melhorar os relacionamentos. Todos nós queremos, né, melhorar relacionamentos, saúde, riqueza, termos riqueza e bem-estar. O autoaperfeiçoamento em todas essas áreas requer mudança, entendeu? Não apenas conhecimento novo, mas implementar padrões de novos hábitos, de pensamento e comportamento positivo. Para melhorar a vida, você tem que estar disposto a mudar alguns aspectos de si mesmo. Se o que você tem feito até agora não lhe permitiu obter os resultados que quer, então algo tem que mudar. E nada vai mudar até que você faça algo. Muitas pessoas mantêm uma forte crença sobre o seu falso eu, o que é muito limitante, porque lhes permite justificar as suas falhas. E assim, mantêm-se paralisados no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. A verdade é que você pode mudar praticamente qualquer aspecto de si mesmo. O que leva tempo é conduzir-se a si próprio, para o ponto onde finalmente decide fazer o que for preciso para que a mudança aconteça. Em qualquer situação, nada muda se você não muda. E isto é uma opção interna. É verdade, KTH. Quando encontramos um comportamento que funciona, tendemos a ficar agarrados a ele e repeti-lo automaticamente, sempre que uma situação semelhante vem à tona. Isso é chamado, sabe do quê? De padrão de hábito e é suportado por uma série de ações físicas ou mentais que realizamos habitualmente. Esses padrões de hábito simplificam tremendamente as nossas vidas, deixando-nos dirigir carros ou realizar acrobacias complexas, sem nós sequer termos que pensar sobre isso. Mas alguns também podem ser improdutivas ou limitadoras. Muitos de nós executamos padrões que estão desatualizados. Por exemplo, podemos ter um ataque de pânico quando vemos uma aranha. Temos de fazer um teste ou um discurso. Podemos sentir vergonha de morte se cometermos um erro ou se alguém rir de nós. Ou então, podemos ter padrões de pensamentos específicos que ativamos sempre que estamos com raiva, preocupados, deprimidos ou com medo. E essa espiral vai se enraizando cada vez mais na negatividade. E para quebrar um padrão de hábito limitador ou destrutivo, você pode usar uma interrupção padrão. Então, essa interrupção padrão que vai estar aqui é como se fosse um movimento, um som, um gesto que você executa de forma a desafiar totalmente o padrão antigo e, portanto, rompê-lo. Reserve um momento agora para pensar nas suas próprias maneiras agradáveis de quebrar os seus padrões limitantes e escreva pelo menos 5.
Pode ser qualquer coisa que interrompa o padrão estabelecido, algo físico como um gesto, por exemplo, fechar o punho, ou uma mudança na fisiologia, ou algo na sua mente, como uma frase no ouvido da sua mente, uma verbalização silenciosa, ou uma visualização na sua mente. Faça isso. Fortaleça seus bons pensamentos e logo eles afetarão seus sentimentos. E isso fará com que a sua vida se torne melhor. E tudo isso é um processo de aprendizagem, mas embora seja paradoxal, porque por um lado, para aprendermos algo, temos de torná-lo um hábito. Por outro, para mudar esse mesmo hábito, temos de lutar contra o processo inicial de reforço instituído. Por tudo isso, o processo de mudança, ele é algo inerente a nós mesmos, mas ao mesmo tempo, somos tremendamente resistentes a esse mesmo processo de mudança. E com isto em mente, o esforço para mudar ou para suprimir um velho hábito, implementar um novo ou reforçar uma nova aprendizagem tem de ser um processo consciente, deliberado, motivado e dotado de conhecimento prático. Foco, esperança, de quem com essas estratégias, os esclarecimentos, as dicas e as técnicas apresentadas, este processo de reverter um padrão negativo de pensamento seja mais facilitado e eficaz. A bola está do seu lado. Boa mudança se for o seu caso. E sinta satisfação com a sua existência terrena. É verdade. Afinal de contas, nossa grande missão aqui é ser feliz. E muitas vezes perguntamos para a espiritualidade também: por que tanta insatisfação íntima da nossa parte? Nunca estamos satisfeitos com o que temos, sempre querendo mais e mais. Quando é que vamos aprender a agradecer mais e pedir menos, lamentar menos e agradecer mais? Nosso grande mal, Cris, é o nosso materialismo. Vivemos preocupados com o nosso bem-estar externo, o sucesso financeiro, o sucesso profissional, sentimental, os apegos e etc. E esse bem-estar externo faz parte da vida, sim, mas precisamos lutar por ele. Mas não é o mais importante. Na verdade, a nossa satisfação vem do bem-estar interno, que é a paz de espírito, a alegria, o amor e a bondade. Pois é, Katia Gaia, o segredo do bem-estar exterior está na vida interior. Vamos deixar isso bem claro. É o segredo, presta atenção, pessoal. O segredo do bem-estar exterior está na vida interior, que o homem leva. O coração contente tem um perpétuo banquete. Os sábios sempre nos ensinaram que tudo na vida tem um sentido profundo e especial, porque tudo tem a força da divindade. Mas só encontramos esse sentido, essa grandeza na medida em que estamos satisfeitos com a vida e com a gente mesmo. Mas muitos se desculpam dizendo. Diz aí, Kátia. Pois é. Como vou ficar satisfeito? Como vou agradecer a Deus se estou passando dificuldades e sofrimentos? A espiritualidade nos ensina que a vida é uma dádiva e por isto ela está acima de qualquer sofrimento e de qualquer dificuldade. A maioria das nossas reclamações, das nossas insatisfações, é por motivo da nossa ganância, do nosso egoísmo e a nossa falta de esclarecimento de entender a nossa própria efemeridade. Afinal, somos passageiros do tempo, não é mesmo, Cris? É verdade. Vamos entender. Você está bem empregado, recebendo um salário razoável, de repente está insatisfeito, reclamando do salário. Esquecendo também que inúmeras pessoas estão desempregadas há tempo, morrendo por falta de emprego, alimentos e medicamentos. Você tem uma casa boa e reclama querendo uma melhor. Esquece que tantos estão sem moradias. Precisamos aprender a agradecer, porque aí está. Quanto mais agradecemos, mais abastecidos pelo universo estaremos. É verdade. Assim também é quando acreditamos perder um grande amor. Na realidade, não perdemos nada. Tem pessoas que saem de nossas vidas porque elas nada têm a ver com o nosso padrão de onda que vibramos. Sofremos nesse momento, querendo aprisioná-las, mas devemos abrir mão, porque assim estaremos entendendo que o que tiver de seguir conosco e o que tiver a ver conosco
também estará conosco, sepultura dentro, eternidade afora, né, Katia Gaia? E também o que tiver que partir, deixemos partir. Porque fossa na realidade, pessoal, fossa não existe. O que existe é a incapacidade do reconhecimento da verdade. E tudo isso significa que nós vivemos insatisfeitos, porque não aceitamos a nossa realidade a ponto de poder mudá-la para melhor. Ficamos muitas vezes reclamando por coisas insignificantes, fúteis, ou seja, com o estômago cheio de alimentos e reclamando de fome. E assim fechamos os olhos para o céu cheio de estrelas, reclamando da nossa própria escuridão. É verdade, Katia Gaia. Então, pessoal, vamos nos preencher de nós mesmos e abrirmos bem os olhos, porque a vida, na realidade, é uma aventura do qual nenhum de nós sairá vivo, né? Portanto, lembre-se de ter a flexibilidade da água para poder contornar cada obstáculo e, sendo assim, será muito mais cristalino. Esteja realmente ligado em você, nos apelos reais de sua alma. Aí sim você estará ligado em Deus. Porque fome de amor, Katia Gaia, Pois é, né, Cris? Com certeza, Deus, ele quer que a gente tenha uma fonte de amor, não é? é Eu verdade. a gente está insatisfeito porque a gente quer e não porque realmente somos. É verdade. Mas fome de amor, pessoal, só amor é que serve de ceia. Então, a insatisfação é um processo interior, é um desplugue que a gente está da nossa consciência. Quando a gente consegue olhar realmente para a nossa realidade, a gente consegue modificar caso ela não nos agrade. Então, tenha coragem de olhar para dentro de si mesmo, porque o caminho é totalmente íntimo e pessoal e atípico para cada consciência. Então, evolua, aproveite essa jornada terrestre para evoluir e sair daqui feliz, porque assim você poderá estar num padrão de onda muito mais elevado e melhor. Depende unicamente de você melhorar esse padrão. Com certeza, né, Cris? Com certeza, Katia Gaia. E vamos ao próximo programa, agradecendo aos nossos internautas, né? No próximo semana que vem, com novos temas, com autoconhecimento, para que a gente quebre as nossas próprias algemas. Gratidão, Katia Gaia. Gratidão aos internautas. Gratidão a todos e que vocês pensem bem, reflitam sobre o que foi dito, porque nós podemos a qualquer momento olhar para a mudança e encará-la de forma positiva, porque de fato é. É verdade. Até o próximo Rasgando o Verbo.